Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer então a resolução dessa lista de exercícios, é a primeira lista de exercícios do tema soluções. A primeira questão ela diz assim: calcule a concentração de uma solução de 80 gramas de NaCl em 250 ml de solução, tá? Vamos lá então para o nosso documento. Começar então a escrever quais são os dados, tá, da questão 1. Primeiro a gente precisa olhar quais são os dados que a questão está me dando. A questão está me dizendo qual é a massa do soluto. Então ela está me dando M1. Lembra que eu sempre uso 1 para me referir ao soluto. Ela está me dizendo que o M1, que é a massa do meu soluto, é 80 gramas. E também está me dizendo que o volume da solução é 250 ml. Então, o que ela está me pedindo, o que a questão pede para a gente calcular é a concentração, tá? Aqui ela está falando de concentração comum. Para fazer o cálculo de concentração comum, a gente coloca na fórmula, né? Concentração comum é a relação entre a massa do soluto pelo volume da minha solução. Só tem um detalhe, tá? Que a gente precisa lembrar. A concentração comum, ela é sempre dada em gramas por litro. E aqui, ó, o volume está sendo repassado para nós em ml. Então, aqui eu tenho que passar isso aqui para litros, né? Então, para fazer isso, eu vou dividir por 1000. Tá? Dividido por 1000, eu vou ter, então, que esse volume equivale a 0,25 litros. Fazendo isso, eu posso, então, colocar na minha fórmula. Concentração é igual ao M1, que é 80 gramas, dividido por 0,25 litros. Fazendo isso, né, fazendo essa divisão, eu vou ter então que a minha concentração é igual a 320 gramas por litro, ok? Então, assim, ó, essa primeira lista ela é bem facinho, bem tranquilo para a gente começar a treinar e a fazer esses exercícios de soluções. A segunda questão ela diz assim: um frasco de laboratório contém 2 litros de uma solução aquosa de NaCl. A massa de sal dissolvida na solução é de 120 gramas, que volume deve ser retirado da solução inicial para que se obtenham 30 gramas de sal dissolvidos. Então vamos lá para o caderno. Bom, o primeiro passo aqui, o que eu gosto muito de fazer para resolver esses problemas é desenhar. Então, o que ele está me dizendo é, eu tenho um frasquinho, tá? E eu tenho 2 litros de uma solução NaCl. E ele está me dizendo o seguinte, que a massa dissolvida, ou seja, o M1 dessa solução é de 120 gramas. O que eu quero saber é qual é o volume que eu posso tirar daqui para que eu tenha uma solução que tenha M1, que tenha massa dissolvida igual a 30 gramas. Isso aqui foi uma questão que caiu em vestibular, inclusive. Bom, se eu fizer uma análise aqui, sem precisar fazer conta, o que eu vou deduzir? Que em 2 litros eu tenho 120 gramas de soluto. Logo, em 1 litro, eu tenho metade, certo? Em 1 litro eu vou ter metade. Então, em 0,5 litros, eu vou ter 30 gramas. Então, se eu quero obter uma solução, se eu quero obter uma solução que tem uma massa dissolvida de 30 gramas, eu preciso retirar daqui 0,5 litros, ou seja, 500 ml, certo? Vamos lá então, voltando para outra questão. Questão 3. Um certo remédio contém 30 gramas de um componente ativo X dissolvido num determinado volume de solvente, constituindo 150 ml de solução. Ao analisar o resultado do exame de laboratório de um paciente, o médico concluiu que o paciente precisa de 3 gramas do componente ativo por dia, divididos em 3 doses, ou seja, de 8 em 8 horas. Que volume do medicamento deve ser ingerido pelo paciente a cada 8 horas para cumprir a determinação do médico. Ok, então vamos lá para o nosso caderno. Vou pegar aqui mais uma folhinha, certo? E escrever. Então a minha questão 3, tá? Questão 3, ela tá me dizendo o seguinte: eu tenho um remedinho, vou desenhar o remedinho, tá? Eu tenho um tubo de remédio. E esse remédio, ele tem um volume de 150 ml. E ele está me dizendo que o que eu tenho dissolvido aqui nesse volume
é 30 gramas do meu medicamento. Nesse caso aqui, o medicamento é o composto ativo, né, o remédio. Nesse caso aqui é o M1, tá, que é o composto que está sendo, né, é o composto que está dissolvido aí nesses 150 ml de solução. Ele diz o seguinte, né, o médico, com base em exames, blá, 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 diz que o cara aí, o paciente, ele tem que tomar 3 gramas por dia desse componente ativo. E aí ele vai fazer isso em 3 doses diárias. Se em 3 doses diárias, cada vez que ele tomar o medicamento, ele vai ingerir 1 grama, né, do componente X, né, que é o remédio aí que ele está tomando. E ele quer saber o seguinte, quanto é que ele vai precisar pegar, qual é o volume que ele vai ter que pegar desse remédio para poder ingerir 1 grama. Então, esse aqui a gente pode fazer o seguinte, né? Eu vou querer saber primeiro qual é então a concentração, do meu medicamento aí dessa solução. Então, concentração é igual a M1 sobre V, tá? Logo, o meu M1 é 30 dividido pelo meu volume, tá? O meu volume ele tem que ser em litros, então aqui eu já vou dividir por 1000, que vai dar 0,15 litros. E isso aqui vai dar para mim um valor de 200 gramas por litro, tá? Então essa daqui é a concentração do meu remédio, é a concentração, né, do meu medicamento nesse remédio. Ok, agora eu quero saber o seguinte, quanto é que eu tenho que pegar de volume para ter uma massa, tá? Para ter um M1 de 1 grama. Então, o que eu faço? Eu vou me utilizar aqui da fórmula de novo, tá? Vou usar essa fórmula de novo. Então, o que eu sei? Eu sei aqui que o C, eu já fiz o cálculo ali, é 200 gramas por litro, igual ao M1 que eu quero descobrir, que é 1 grama, dividido pelo volume, que é o X, né? Eu quero saber quanto de volume eu tenho que usar para ter 1 grama, né, do meu M1, né, do meu componente aqui. Então, aqui eu vou isolar essa variável, né, passando ela para lá. Então, aqui eu vou ficar com X vezes 200, tá, 200 gramas por litro, 200 gramas por litro. É sempre legal botar unidade, viu? Importante já sempre se habituar a fazer isso, igual a 1 grama. Vou isolar a variável que eu quero saber, como aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado a igualdade dividindo. Então, vai ficar com X igual a 1 grama dividido por 200 gramas por litro. Corta, corta, grama com grama, 1 dividido por 200 vai dar 0,005 litros. Vezes 1000, eu tenho 5 ml. Logo, o paciente ele vai precisar tomar 5 ml do medicamento para poder ingerir 1 grama do componente ativo. Questão 4. Quantos gramas de NaCl são necessários para preparar 3 litros de uma solução cuja concentração é 25 gramas por litro? Ok, então a questão 4, né, questão 4, então, eu tenho, que diz ali que eu tenho, então, né, eu preciso ter uma solução que tenha uma concentração igual a 25 gramas por litro. O volume total dessa solução é de 3 litros, ele quer saber qual é o M1, né, que eu preciso adicionar para que eu tenha, então, uma solução com essa concentração. Então, aí eu vou lá, vou utilizar a minha fórmula, né, aqui a concentração eu já tenho, que é 25 gramas por litro, igual a massa, que eu quero descobrir, dividido pelo volume, que é 3 litros, né? Então, fácil que ele já me dá até em litros, não preciso nem converter o volume. Vou isolar a variável que eu tenho interesse em saber, aqui tá dividindo, vai passar para o outro lado a igualdade, invertendo a função, multiplicando. Então, aqui eu vou ter 25 gramas por litro, vezes 3 litros, tá? Portanto, o meu M1... ele vai dar igual a 75 gramas, né? Aqui corta, corta. E esse aqui é o valor final, 75 gramas, né? Bem tranquilo essa. A questão 5 diz assim, solventes orgânicos são comercializados industrialmente em tambores de 200 litros. A 20 graus, qual é a massa de metilbenzeno ou tolueno contida no tambor, dada a densidade do solvente, que é 0,67 gramas por centímetro cúbico.
Então, vamos lá. Então, tá, voltamos lá ao nosso caderninho, tá? Questão 5, né? Então, o que ele quer saber é o seguinte, eu tenho, então, os tonéis, esses tonéis, então, eles têm um volume, né? Eles têm um volume de 200 litros, tá? 200 litros. E ele me dá também como informação a densidade, que a densidade é igual a 0,867 gramas por centímetro cúbico. Ele quer saber qual é a massa que eu tenho aí dentro desses tonéis. Então, eu vou me valer das informações, né, que o problema ele me dá. Eu tenho o volume e eu tenho a densidade. Então, lembrando que a densidade é igual a massa sobre o volume. Então, aqui o que está me pedindo, o que ele quer saber é qual é a massa que eu tenho dessa solução, né? Qual é a massa que eu tenho, né, da solução dentro desses tonéis. É por isso que ele me dá aí a densidade. Lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, né? Então, eu vou substituir aqui na minha equação, então eu tenho 0,667 gramas por ml igual a massa, que é o que eu quero saber, dividido pelo volume, que é 200 ml. Só que tem uma coisa, lembra que a unidade ela tem que ficar a mesma. Então, o que eu faço aqui? Eu vou dividir por 1000, multiplicar, tá? Eu vou multiplicar por 1000, que aí eu vou saber qual é o volume em ml, que aí vai me dar equivalente a isso aqui, né, 200.000 ml. Coloco aqui e vou fazer aí o isolamento da variável que eu quero descobrir. Esse cara passa para lá multiplicando, esse valor, 0,867 vezes 200.000, vai me dar um valor de 173.400 ml, certo? Vamos passar aqui para baixo, outra folhinha. Então, esse foi o valor que eu descobri, 173.400 gramas. Então, essa aqui é a massa que eu tenho nos tonéis. Bom, se eu dividir isso aqui por 1000, eu vou descobrir quanto é que isso aqui vale em quilos, né? Então, isso aqui vai me dar 173,4 quilos. Se eu dividir mais uma vez por 1000, eu vou descobrir quantas toneladas eu tenho, né? Porque uma tonelada equivale a 1000 quilos. Então, dividindo por 1000, eu vou ter 0,1734 toneladas, ok? Que é o quanto eu tenho aí de massa, certo? E a última questão diz assim, o rótulo de água mineral distribuída para o consumo informa que ela contém principalmente 696,35 miligramas por litro de bicarbonato de sódio, além de outros componentes. Considerando que a massa molar do bicarbonato de sódio é 84 gramas por mol, a concentração de bicarbonato de sódio nessa água, expressa em mols por litro, será de aproximadamente quanto? Vamos lá. Então, eu vou desenhar minha garrafinha aí de água mineral e as informações que são me repassadas. Ele me diz, então, que eu tenho 696,35 miligramas por litro do bicarbonato de sódio, né? Ele me diz também o seguinte, que a massa molar do bicarbonato de sódio, é de 84 gramas por mol, né? Bom, então o que eu sei é o seguinte, a molaridade, o que ele quer saber é qual é a concentração molar do bicarbonato de sódio nessa solução. Então eu sei que ele não me dá o volume da solução, tá? Mas eu vou supor então que isso tudo corra num volume de 1 litro. Molaridade é igual ao número de mols sobre volume. Lembrando que o número de mols é igual a massa sobre a massa molar, né? Massa 1. Bom, passando para cá, o meu M1, ele me deu, que é esse que está aqui em cima, tá? Bom, portanto, né, o meu M1, então, tá,
que é tirado, né, levando em consideração a concentração, né, porque isso aqui é um valor de concentração, tá? É de 696,35 miligramas. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, para que ele fique na mesma unidade que a massa molar, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e já pego e já mudo a unidade. Só pegar aqui minha borrachinha, eu já vou deixar ele aqui na unidade de gramas, ok? Então, se eu pegar isso aí, certo? E multiplicar por 0,01, tá? Porque eu sei o seguinte, eu sei que 1 miligrama equivale a 0,01 gramas. Então, aqui eu faço uma regra de 3 para poder converter, né, esse valor aqui de miligramas para grama. Então, aí eu vou ter 696,35 miligramas equivalente a X, né? Faço a regrinha de 3 aqui e descubro, né, que isso aqui equivale a 0,696,3 gramas, ok? Então, isso aqui eu passo para cá, 0,603 gramas, dividido pela minha massa molar, que já foi dada no problema, que é de 84 gramas por mol. Aqui, corta, tá? Eu vou ter, então, um número de mols igual a 0,08, né? Dá mais umas paradinhas lá, dá mais umas continhas, mas aí a gente resume assim, tá? Isso me diz o seguinte, tá? Então, que eu tenho esse número de mols. Para mim saber, então, a molaridade, sabendo que isso aqui está em 1 litro, né? Eu vou pegar e vou substituir agora nessa fórmula. Então, 0,08 mols dividido por 1 litro. E aí eu vou ter o meu resultado, 0,08 mols por litro, ok? E é esse aqui o meu resultado. É isso aí.